Fala pessoal, hoje é o dia do nosso programa. Para tudo, bora assistir o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. E nós estamos na Semana da Habitação. Vamos buscar ele, o presidente da Coab Santista. Ele vai falar um pouquinho de habitação na nossa região e vai falar também sobre a sua vida, a vida que ele leva, não a vida boêmia, a vida com a família, a vida com os filhos, a vida boêmia. A gente quando fala vida boêmia, ele já fica até alegre. Calma que eu vou chamar ele, mas porém vou acordar a produção, que só vive dormindo, pois o foguete vai passar. Produção, roda a vinheta que o foguete vai passar. Maurição, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui no nosso humilde programa, na Laje, aquele programa raiz, aquele sol, aquele senegalês, sol senegalês da Baixada Santista, como já dizia o nosso amigo Filete. Alô, Filete, tô falando aqui o seu bordão, hein? Seu bordão eu tô falando. Meu irmão, mais uma vez, obrigado, estamos aqui no Na Laje. Obrigadão, prazer estar aqui, até que fim deu certo, né? Deu a gente certo. marca, não vem. Realmente Deus nos abençoando mais uma vez, é um dia maravilhoso. Vamos falar de tudo um pouco aqui hoje, né? Mas não dava certo, Maurício, por conta da sua agenda de trabalho. Porque o programa é gravado dia de semana e depois vai ao ar ao sábado. Então, o Maurício tem trabalhado bastante, trabalhado muito pela habitação, pela uma pasta importante do nosso município. Então, a gente não tinha essa brecha. Já veio o deputado federal, já veio o prefeito, já veio o deputado estadual, faltava ele. E ele veio na Semana da Habitação. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Realmente a gente tem trabalhado bastante a orientação do nosso prefeito Rogério Santos, produzir muita unidade habitacional, trabalhar para diminuir o déficit. A gente sabe que o déficit habitacional é grande, né? Mas a gente só pode resolver isso enfrentando e, obviamente, que a gente sempre arruma aí um momento, um encaixe para estar com os amigos e estar aqui falando com vocês do programa Lincoln Reis na Laje. Na Laje. Maurício, já vamos para as perguntas, que essas perguntas são idealizadas pelo meu amigo e irmão Edson Pipoca. Sabadão, ele tá lá com a pipoca dele, lá no sofá dele esparramado, ou na piscina. Às vezes ele vai para a piscina, às vezes não vai. Pipoca, idealizador dessas perguntas. Muitas pessoas comentam e falam, pô, a Coab Santista. A Coab é da cidade de Santos? Não, a Coab é da região e o Maurício está aqui para contar essa história. É isso aí, a Coab é uma empresa metropolitana, né? Sim. Uma companhia de habitação. Ela foi fundada em 1965 com 4 acionistas, Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá. A Coab produziu inúmeras unidades habitacionais durante esses 58 anos de história e eu tenho a honra hoje, desde 2015, aí, de estar à frente da companhia, na presidência, né? Dando sequência a um trabalho de que muitas pessoas já passaram por esses 58 anos de empresa. 58 anos? Tem muita história, E falar em 58 anos de história, o Maurício Prado, essa figura aqui, esse cara paizão, esse cara irmãozão. Maurício Prado, como é que chegou então nessa Coab? Como é que chegou o Maurício na Coab? Chegou de paraquedas, chegou lá entendendo, como que chegou o Maurício? Isso é para o web espectador entender a raiz da pessoa quando entra numa instituição mista, né? Que é uma instituição mista, né? Tem prefeituras da região, tem prefeituras da região e também tem os próprios acionistas, não é isso? Obviamente que não foi há 58 anos atrás que eu entrei na companhia, Não, tenho 44, não. né? Mas eu cheguei na Coab em 2008. 2008? As pessoas não imaginam. Em 2008 eu sou advogado, né? Governo Papa. Isso. No município de Santos, governo Papa. Isso, eu sou formado em Direito, sou advogado. Entrei em 2008 lá na Coab, na assessoria jurídica da Coab. Então fiquei um bom tempo lá, passei por vários setores da companhia, por vários setores. Conheci setor por setor desde 2008, né? Então você vai vendo aí, são 15 anos de companhia, né? Então a gente foi conhecendo todos os setores, passo a passo. Cheguei a trabalhar num posto avançado que a Coab tem, que a gente chama de CECAP, que é o Centro de Capacitação Profissional e Pessoal, que fica lá na Ugumai, na Zona Noroeste. Trabalhei por 2 anos lá, ou seja, rodei vários setores da companhia, até chegar a oportunidade que me foi dada na época. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa me fez o convite em 2013 para assumir
a diretoria da Coab, eu passei pela diretoria de habitação, que é quem cuida da área social da companhia, depois passei também pela diretoria administrativa financeira, que cuida de todas as partes de finanças e RH. E aí, depois, em 2015, me veio o convite para assumir a presidência e desde então a gente está tocando a companhia na presidência desde 2015. Bacana, bacana que o Maurício fez estágio em diversos, né, pontos, diversos setores da própria Coab Santista. Isso mostra que você foi se capacitando, né, Maurício? Se capacitando para hoje estar como presidente da Coab Santista. Agradecer o nosso deputado sempre o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que sempre ajudou a nossa cidade, até mesmo a região aqui dos Morros, e teve essa visão, né? Pô, o menino está preparado, o homem está preparado, agora bora assumir a caneta. Não foi isso? Eu costumo dizer, Lincoln, que as pessoas falam muito de sorte na vida. Eu acredito muito na sorte, mas acredito que a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Sim. Né? Às vezes a oportunidade surge na vida da gente, a gente não está preparado, às vezes a gente está preparado e a oportunidade não surge. Então eu desde 2008 vim me preparando, né? E quando foi em 2015, depois de muito estudo, depois de passar por várias áreas, aí em 2015 eu recebi esse convite do então prefeito Paulo Alexandre Barbosa para assumir a presidência, e aí sim houve o encontro da oportunidade que me foi dada com preparo. E quero aqui agradecer o prefeito Rogério Santos, que me fez o convite agora no início do governo dele, para que eu continuasse na presidência. Eu fiquei muito honrado com isso. Isso demonstra que a gente já veio fazendo um trabalho que vem satisfazendo aí a administração. Então, de pronto, eu aceitei, fiquei muito honrado e continuei então agora no governo do prefeito Rogério esse local de estar na presidência. Aí. E o bacana é que a gente mora aqui no Morro da Nova Sintra, né? E tem um menino parceiro nosso que trabalha lá, o Vinícius, né? O Vinícius sempre fala, pô, leva o meu presidente. Meu irmão, não é leva o teu presidente, leva o nosso presidente. Sempre fala, leva o nosso presidente, mas só que a agenda dele tá cheia, não consegue. Ele, pô, leva lá. Vira e mexe na hora do almoço, eu encontro com ele, que ele vai almoçar em casa, encontro com ele, pô, Lincoln, leva ele. E hoje nós estamos aqui, ô Vinícius, estamos aqui com o presidente. O Vinícius deve estar na casa dele, churrasquinho lá, essa hora, sabadão, aquele churrasquinho raiz. Daqui a pouco estamos chegando aí, Vinícius, daqui a pouco estamos chegando aí. Presidente, quais as atividades-chave da Coab? Então, Lincoln, a gente tem como objetivo principal, como linha mestra, obviamente, que é produzir unidade habitacional para diminuir o déficit e, principalmente, né, fazer com que as pessoas tenham dignidade com a moradia segura, uma moradia digna. Então, a chave mestra, a linha mestra da companhia é produzir unidade habitacional, diminuir o déficit e mudar a vida das pessoas. Mudar a vida das pessoas, isso é um ponto crucial que o Rogério Santos e você como presidente vem trabalhando em muito. Mas eu vejo como parlamentar, como vereador, hoje estou vereador na cidade de Santos e vejo a dificuldade de vocês, de tirar aquela pessoa que está no seu âmbito social, que mora há muitos anos naquela comunidade, seja em Palafita, seja nos morros, aí você precisa retirar essa pessoa de lá. E acaba que a pessoa tendo aquele embate, poxa, eu não quero ir para um local diferente do meu. Como é que é feito todo esse trabalho da Coab, a parte social de vocês lá, presidente? Então, Lincoln, é assim, existem várias linhas de atendimento dentro da política habitacional. Uma delas é o reassentamento, a consolidação da família naquele local onde ela mora. Quando é possível fazer isso, a gente faz. Mas muitas vezes as famílias estão em área de risco, área de preservação permanente, a questão ambiental, e aí não pode ficar, ou risco mesmo, risco iminente. Então a gente precisa reassentar, e não tem jeito. Quando existe a possibilidade de consolidar as famílias no local, a gente regulariza, busca consolidar as famílias lá, porque a gente sabe das raízes, né, dos vínculos que as pessoas têm com os lugares onde moram. Mas quando envolve risco, aí não tem jeito, a gente tem que fazer o reassentamento. E no caso do reassentamento, quando a gente faz esse reassentamento, que a gente retira a família dessa área de risco e coloca numa unidade habitacional segura, digna, a gente faz todo um preparo, né? Tem a equipe social da Coab, quero aqui parabenizar mais uma vez a equipe social da Coab pelo trabalho que faz. A gente faz um trabalho de pré-ocupação, ou seja, as famílias são preparadas para mudarem para o conjunto habitacional. A gente faz o trabalho de transição, que é o trabalho de acompanhar essas mudanças e a transição da vida dessas famílias nesse novo conjunto. E também a gente faz o trabalho depois de pós-ocupação, que é fazer com que as famílias acompanhem as famílias na nova casa, na nova moradia, na nova realidade de vida. Para você ter uma ideia, esse trabalho eu enxergo como o fundamental. Óbvio que se não tivesse a obra em si acontecendo, não tivesse as unidades prontas, nós
não conseguiríamos mudar essas famílias. Mas se não tiver esse trabalho de pré, de transição e de pós, as coisas não funcionam. Então a gente já teve muito êxito, muito exemplo que deu certo de reassentamentos. Obviamente que quando a gente detecta que as famílias têm um vínculo maior, nós temos que fazer um trabalho social mais depurado, né, mais firme, e a gente acompanha muitas vezes por mais anos. Então fica 3, 4, 5 anos acompanhando a família depois que ela mudou para o conjunto habitacional. Um exemplo aqui para te dar, talvez as pessoas não saibam, nós oferecemos curso de qualificação profissional para essas famílias, porque quando você sai de uma condição, de uma moradia de risco e vai para uma moradia onde você tem alguns gastos a mais, obviamente que isso vai impactar na tua vida financeira. Sim. Então a gente coloca dentro do trabalho social, do trabalho de pós-ocupação, curso de qualificação profissional. A gente escuta a demanda. Então aqueles que estão desempregados, o que a demanda gostaria de se qualificar? Com que tipo de curso, com que tipo de profissão, e a gente oferece isso. A gente identifica também, dentro da demanda, aqueles que já estão trabalhando em determinada área, mas que gostariam de se qualificar mais para conseguir ascender dentro do mercado de trabalho. Então a gente oferece esses cursos. Ou seja, tudo isso é acompanhado pela Coab. E também tem a questão, quando a família tem alguma composição, um ente da composição familiar que sai daquele núcleo, por qualquer motivo que seja, obviamente que a renda ali pode mudar. A renda para a parcela do apartamento, da unidade habitacional, ela é calculada em cima da renda familiar bruta. Mas muitas vezes essa renda familiar ela é alterada pela saída de alguém. Então a gente também faz o recálculo aí, renegociação dessa renda, desse valor em cima da renda que foi mudada. Ou seja, a gente tem todo um cuidado porque, como eu disse há pouco, a finalidade da Coab é produzir unidade habitacional e dar moradia digna às famílias. Nós não temos intenção nenhuma de tirar a moradia de ninguém. Na verdade, é produzir e entregar a moradia para as famílias. Bom, presidente, fala desse projeto Retrofit, que são a ocupação, né, de moradias habitacionais no centro de Santos. Estamos falando aqui das 36 unidades habitacionais do Retrofit ali de Gonçalves Dias, com Rua do Comércio. Primeiro Retrofit habitacional público da Baixada Santista. Esse é um projeto que começou no governo do prefeito Paulo Alexandre, quando o atual prefeito Rogério Santos era o secretário de governo. A gente começou a pensar nesse projeto. Ali é um prédio onde foi o antigo Ambesp, ambulatório de especialidades de saúde. Esse prédio era da União, ele foi cedido ao município e ali tinham projetos inúmeros. E eu... Nunca saia do papel. Eu, particularmente, aquilo me incomodava porque eu passo todo dia em frente a esse prédio. Eu paro meu carro na Rua do Comércio ali, eu paro meu carro na Rua do Comércio e para a Coab todo dia eu passar em frente àquele prédio, e isso me incomodando. Um dia a gente conversando, fui conversar com então o prefeito Paulo Alexandre, junto com o Rogério que estava na sala, e a gente falou, precisamos resolver aquela situação e tal. E aí surgiu essa ideia de fazer ali o primeiro retrofit. Desenvolvemos o projeto com os arquitetos da prefeitura e depois disso tudo nós começamos todo o trâmite. As pessoas não imaginam o que é colocar um conjunto habitacional de pé muitas vezes, né? A gente tem que identificar a área, regularizar a área, elaborar projeto, aprovar projeto, conseguir recurso, licitar, tocar obra. Costumo dizer, vereador, que política habitacional é política de médio a longo prazo. Sim. Qualquer projeto que nesse exato momento está sendo desenhado pelos arquitetos da Coab lá na sede, ele vai ficar pronto daqui a 4 anos, minimamente. Por quê? Por todo esse processo que eu falei agora que é necessário passar. Então a política habitacional é uma política de médio a longo prazo e precisa ter uma continuidade, né? É uma política pública, né, que precisa ter continuidade. Retrofit. Ali a gente então identificou, foi feito o projeto, conseguimos que esse prédio viesse para habitação e então ali nós iniciamos as tratativas com o governo do estado para fazer essa obra. O governo do estado, grande parceiro, nos apoia muito, hoje é o maior parceiro que o município tem na área da habitação, viabilizou os recursos, nós licitamos a obra, está em pleno funcionamento lá, são 36 apartamentos, então era um prédio comercial e que daqui a 1 ano ele se transformará num prédio residencial, moradia habitacional de interesse social. E essa é uma linha que nós temos que seguir para o centro de Santos, né? Existem inúmeros imóveis no centro de Santos que têm potencial para se transformarem
em habitação, imóveis já construídos. Eu não estou falando nem de obras que vão sair do chão, já estou falando de obras de imóveis que já tem lá, que tem condição da gente fazer esse retrofit. No governo do prefeito Rogério Santos, a gente tem como mote, o prefeito determinou que nós fizéssemos um trabalho de revitalização do centro da cidade. E nós entendemos que a revitalização só vai ocorrer com pessoas morando no centro, né? Então, hoje existem inúmeros incentivos para construtores iniciarem obra e produzirem obra e colocar unidade habitacional no centro. Então, inúmeros incentivos, e nós mesmos do Poder Público estamos fazendo obra. A gente tem esse retrofit, temos 50 unidades habitacionais que estamos construindo lá no Paquetá para atender famílias de Cortiço, né? Então, assim, não só buscar incentivar o mercado, mas também o Poder Público colocar a mão e fazer. E é dessa forma que a gente está trabalhando por orientação do nosso prefeito Rogério Santos. Bacana. Presidente, muita gente tem medo que o centro de Santos se gentrifique, né? Se gentrifique é que não aumenta só o solo, aumenta as terras para que o pobre seja expulso, né, daquela região e potencializar ainda mais o rico ali. Então a preocupação é, vindo esse retrofit, será que o poder aquisitivo não irá aumentar e expulsar o pobre da região do centro? É assim, Lincoln, quando você pega uma área como a área central, no qual ela está hoje desabitada, você tem que fazer uma revitalização, uma requalificação dessa área. E nós planejamos isso. Para que não aconteça esse tipo de situação, nós estamos fazendo empreendimentos de todas as faixas, para todas o tipo de renda. Então nós temos lá, estou dando um exemplo aqui, o Poder Público está fazendo 36 unidades habitacionais nesse retrofit. Sim. Ele vai ser habitação de interesse social, para famílias de baixa renda. Estamos fazendo lá 50 unidades habitacionais no Paquetá, faz parte da área central. Vamos fazer, agora essas 50 unidades a gente entrega no meio do ano que vem, para atender famílias de Cortiço do centro de Santos. Então veja, o que está sendo planejado, o que foi planejado e o que vai ser executado são moradias de todas as faixas de renda. Nós faremos, como a gente fala, um mix de renda. Então vão ter pessoas com uma faixa de renda X, outras Y, ou seja, não haverá essa situação de só colocar um público com uma renda X ou um público com uma renda Y. Tem que ocorrer o mix. Para dar certo, tem que ocorrer o mix. No que faz parte do governo municipal, a gente está incentivando a habitação de interesse social. A gente tem visto aí, existem já algumas construtoras procurando áreas para construir no centro e, sim, dentro de uma renda, dentro de uma faixa que se elenca como faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Não são empreendimentos de valor alto, né? Então, obviamente que o mercado pode ser que no futuro queira construir unidades habitacionais um pouco mais caras. Mas se você ver, nós já estamos produzindo unidade habitacional para a habitação de interesse social e o planejamento do governo é que nós tenhamos todas as rendas e um mix de renda morando nos bairros que compõem a região central. Bom, presidente, a Coab Santista já entregou milhares de unidades e tem obra para todo lado, tem obra já em andamento. Nós tivemos em uma aqui no Morro da Nova Sintra. Presidente, a pergunta é, tem obra para todo lado, a Coab já entregou diversas unidades e a gente ainda encontra pessoas precisando de moradia. Como reverter esse quadro ou se já está sendo revertido? Aqui nós não estamos falando que a Coab está enxugando gelo não, tá, presidente? Que a gente já está sendo direto para a gente poder explicar para as pessoas que nos acompanham. Então, Lincoln, assim, o déficit habitacional, o problema de moradia é um problema nacional. Sim. Se você for em todas as cidades do país, você vai ter déficit habitacional colocado. O que nós precisamos é enfrentar o problema. E é o que nós estamos fazendo por orientação do nosso prefeito Rogério Santos. Entregamos agora, 2 meses atrás, 1.120 unidades habitacionais lá no Tancredo, para atender famílias de área de risco ali do DIC da Vila Gilda, do Jardim São Manuel. Estamos produzindo 1.298 unidades habitacionais nesse exato momento na cidade. Estão em produção, mais 1.298. Eu tenho entre unidades projetadas, desenhadas com convênio, buscando recursos, mais de 1.500 unidades habitacionais. Com áreas, com projetos, algumas já conveniadas, outras aguardando recurso para iniciar as obras. Então, a política habitacional é uma política de médio a longo prazo e ela precisa de continuidade. Como eu digo, nós temos que emendar uma obra na outra. Não dá para parar, terminou uma obra, para. Vem agora, entregou 1.120, parou não, eu tenho mais 1.298. Né?
A gente está dizendo aqui, vamos entregar essas 1.298, estamos produzindo, entregas esse ano, entregas o ano que vem, e inícios de obras o ano que vem também, para emendar uma na outra. A hora que termina uma obra, inicia outra. Agora, particularmente falando de Santos, nós temos um déficit habitacional que ele vem se arrastando há 40, 50 anos. Esse é um problema crônico de anos. E como eu disse, o que precisa ser feito é enfrentar esse problema. E de que forma? Produzindo unidade habitacional, que é o que a gente tem feito, entregar essas unidades para essas famílias que carecem, que necessitam dessa moradia digna, fazer a fiscalização e o congelamento das áreas de risco para que não ocorram novas invasões. E nós temos aqui uma grande possibilidade. Tivemos uma reunião há tempos atrás com o governo do estado, com a Secretaria Estadual de Habitação, que está oferecendo para os municípios e vai oferecer aqui para Santos um sistema de monitoramento via satélite em tempo real. Conversamos bastante com a Defesa Civil de Santos, com a área da segurança, e vai ser mais um mecanismo de fiscalização, porque teremos imagens reais dessas áreas que muitas vezes já foram desocupadas para que não haja a nova ocupação, e de áreas que ainda não foram ocupadas, mas que têm o potencial de serem ocupadas por moradias que não deveriam estar naquele local. Então, Santos também comprou agora, vai entregar drones que têm uma capacidade de visualização realmente fantástica e que vai interligar automaticamente o CCO e que nós conseguiremos acompanhar aquelas áreas mais críticas. Então a gente sabe quais são as áreas mais críticas, mais possíveis risco de ocupação, então nós também conseguiremos monitorar com esses drones. Bacana. Falamos de habitação, falamos de todo o projeto habitacional da Coab Santista. Agora nós vamos cortar o presidente, vamos chamar o Maurício pai. Está aqui, e o Maurício Pagodeiro, que sempre gosta. Como é que é o Maurício pai, o Mauricião? No seu âmbito habitacional, na sua casa. Costumo dizer que assim, o maior prazer da minha vida, acho que a minha grande função aqui é ser pai, cara. Eu me realizei quando a Maria nasceu e com o Lucas, com a vinda do Lucas, foi complemento disso tudo. Meus filhos são as coisas mais importantes que eu tenho na vida. Até me emociono quando falo deles, realmente uma relação de amor e muito carinho. Que legal. E a gente busca estar sempre próximo, a gente tem essa vida nossa corrida, a gente se dedica muito na vida pública e muitas vezes está ausente, mas os momentos que a gente tem com os filhos, com a família, a gente busca ter esses momentos de qualidade e para mim acho que a minha principal função na vida é ser pai, cara. Isso não tem preço, né? Tem preço, não tem o que... É difícil você até mensurar ou explicar isso com palavras, né? Eu acho que mais do que demonstrar o amor através de falas é quando a gente demonstra através de gestos, né? Eu sou, assim, a minha relação com meus filhos é uma relação, as pessoas que vêm sabem, de abraçar, de beijar, de falar que ama, de estar junto, de curtir, né? De levar meus filhos para os lugares que eu vou. E o junto que é legal, que nós tivemos aqui um pagode na casa de um amigo nosso, que é o Vinícius, né? O Vinícius sempre gosta de fazer um pagodinho. O Vinícius tinha um grupo de pagode, ele fazia um barulho danado aí nos morro aí da vida. O Vinícius era nota 1000. E a gente tava lá num samba, lá na casa do Vinícius, e tava o Maurício e tava o filhão. E não tava tocando junto, não tava? Isso aí. Aí eu falei assim, pô, Maurício, e aí? O menino toca, né? E ele tava lá tocando. Essa é uma história legal da minha vida, porque eu com 15 anos comecei a tocar, né? Tinha um grupo de pessoas lá onde eu morava, no bairro onde eu morava, lá no Campo Grande. Mandar um abraço pro Fernando Negrão, meu parceiro, começamos junto. Grande Fernando. E aí juntou lá, rapaziada, a gente fazia batucada com 15, 14 anos, 15, 16, e aí depois a gente começou a tocar à noite, toquei na noite, toquei em vários lugares aí, Cachaça Brasil, Bar do 3, Mistura Fina, foram vários lugares, Botequim da Tia Antônia, uma satisfação era tocar lá no Botequim da Tia Antônia, tinha aquela feijoada de sábado, depois abriu nos domingos, ou seja, teve essa fase da minha vida que eu toquei, depois com a questão da faculdade, né, faculdade de Direito, fui diminuindo e aí acabei parando de tocar. Mas sempre que eu tenho oportunidade, a gente se encontra, os amigos. E aí conheci muita gente, muitos músicos que até hoje estão tocando. Um abraço a todos. E aí a gente se encontra quando pode. E aí de vez em quando a gente dá uma palhinha. Aí nesse dia, você apareceu lá na casa do nosso amigo Vinícius. A gente estava fazendo um desses encontros. Eu estava com meu filho, com a minha filha e meu moleque. Meu filho de 5 anos já está tocando lá o rebolinho, batendo um pandeiro. Minha filha tocando um tamborim. E para mim é uma satisfação. Até nos pagodes e nos sambas eu faço questão de estar com eles para eles poderem
aprender um pouquinho, não que a gente possa ensinar, mas conhecer o que é essa cultura musical do samba e que a gente tanto Deixa eu gosta. até te cortar aqui e mandar um alô pro Rafael Leal. Rafael Leal, não vai ser secretário de Cultura não, homem. Não, jamais, Calma, pô. calma. Estamos falando aqui sobre a vida dele, sobre o samba, o pagode. Ele tem entendimento da música. O homem não vai ter que cuidar da habitação. Ele não vai nada pra cultura. Irmão, a cultura não podia estar em mãos Boas melhores, mãos. melhores mãos. Acabou de anunciar Show de agora bola. Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho no lançamento do Carnaval de 2024. Mandei mensagem pra ele, liguei. Irmão, parabéns pelo trabalho que você tá fazendo aí na O cultura. telefone dele não para de tocar. Eu fui tentar falar com ele. Já acabou até o ingresso. Nem produziram o ingresso. Já acabou até os ingressos. A procura. Quando o presidente levantou, quem gosta de samba, vem ele. Aí o Zeca já mandou aquele papo reto dele. E vamos embora, vai ter dia 16 de setembro. É isso aí, é 16 de merecido. setembro. Falei pra ele, o Carnaval Santista merece um lançamento dessa magnitude, desse tamanho. Né? Um abraço a todos os membros aí, integrantes da Escola de Samba, na qual eu também frequento, já frequentei muito e ando, vou. É legal. Então um abraço aí, parabéns a todos e vamos torcer pra gente ter o Carnaval de 24 aí melhor e mais bonito do que todos os outros. Bacana, Maurício. Agradecer mais uma vez aí a sua vinda aqui ao programa e deixar aqui as suas considerações finais. E o nosso programa, uma pena que chegou ao fim desse bate-papo, dessa resenha, falando que esse cara é gente boa demais, trabalhador, não é porque ele está aqui na minha frente não, mas trabalhador. Ele falou, pô, Lico, tu nunca me bateu. Eu falei assim, vou te bater na câmera se você está trabalhando, meu irmão. A gente só bate em secretário quando não trabalha, mano. Então, tu tá trabalhando, vai que vai, meu irmão, vai trabalhar, vai dar moradia digna, de qualidade para as pessoas, esse é o seu papel. Eu acho que tu já tem isso aí como seu norte aí. Considerações finais do nosso presidente, Maurício Prado. Obrigado, Lincoln, pela oportunidade, foi um prazerzão. Pena que o programa é curto, dá pra gente conversar muito. Prometo voltar mais vezes. Cumprimentar e agradecer a todos os telespectadores aí. Dizer que a gente continua trabalhando bastante, produzindo unidade habitacional para diminuir o déficit. A gente está enfrentando essa situação por orientação do nosso prefeito Rogério Santos e nós vamos trazer muitas novidades e muitas melhorias para aquelas famílias que precisam. Obrigado, meu irmão. Um grande abraço aí. Valeu. Mais uma vez agradecer. Pessoal, esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. E antes de terminar, deixar aqui os abraços às pessoas que seguem, que assistem o nosso programa. Alô, Giba, grande Giba. O Giba é nosso eterno primeiro telespectador. Acho que nem minha mulher assistia ao programa. Ele já me mandava, Lincoln, filho, tô assistindo. Eu falei assim, assiste, liga a televisão. Giba, eu falava pro Giba, Giba, liga a televisão da sala, da cozinha, do banheiro para dar o Ibope. E o Ibope foi aumentando. Eu falei assim, deixa eu ligar também a dos meus quartos aqui, o Pipoca também liga dele lá. E vai aumentando o Ibope. Esse é o programa Na Laje. Alô Giba, alô Santiago, alô Denis, alô Luquinhas, Dona Noélia, hein? Dona Noélia que fica lá na padaria Ponto Chique. Essa semana ela tá chique. Ela falou assim, Lincoln, o Paulinho veio aqui. Falei, o quê? O Paulo Alexandre Barbosa esteve aqui. Me deu um abraço na segunda-feira. Daqui a pouco ele vai para Brasília lá, Noélia, e depois sabadão é Samba da Mangueira, come e gosta também do samba. Bora lá, pessoal. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis.